Será que nós crescemos só pela decisão? Será que nós crescemos só pela força de vontade? Ou será que nós crescemos pela mudança da nossa mente? Pela mudança da nossa forma de pensar? Esse é o tema do dia 23 do Devocional de Quaresma. Bom dia, Thay. Bom dia, meu amor. Deixa eu colocar o comentário aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a mudança de pensamento. Porque o pensamento, ele é a causa do nosso comportamento. Então, quando a gente tenta mudar só o comportamento... Bom dia, Nicole, Conso, Flaviana. Quando a gente tenta mudar de fora para dentro, eu não quero mais fazer isso que eu estou fazendo, ou eu quero começar a fazer tal coisa que eu não estou fazendo, sem olhar para quais são os meus pensamentos sobre isso, eu vou entrar em conflito comigo mesma, essa mudança não se sustenta. E para a gente se tornar semelhante a Cristo, que é o terceiro propósito cristão, para o qual nós estamos nesse mundo, a gente precisa renovar a nossa mente constantemente. Bom dia, Pai. Tem algumas mulheres entrando aqui já, né? Gente, quero convidar vocês. Amanhã vai ter um evento para mulheres em Jabuti, quem for daqui, né? Quem mora aqui perto. Que vai ser muito especial, vai ser uma verdadeira experiência. Vamos trabalhar bastante, de uma forma mais profunda, os nossos sentimentos, a nossa presença, que é algo que a gente precisa, né, hoje em dia, porque a vida é muito corrida, as distrações são muitas. Bom dia, Andréia. E nós estamos aqui hoje no propósito número 3, né, dia 23, quarta semana de devocional. Então, na primeira semana a gente falou sobre por que a gente tá nesse mundo. Eu vou começar a ser mais resumida na retrospectiva aqui para não tomar muito tempo. Na semana número 2, a gente falou sobre como nós somos planejados para agradar a Deus. E nada agrada tanto a Deus quanto a gente florescer na nossa vida. Como um pai quer ver o seu filho, né? Uma mãe quer ver o seu filho. Na semana passada a gente falou que a gente foi formado para fazer parte da família de Deus. Ou seja, nós somos feitos para o relacionamento. As nossas maiores questões e a nossa maior fonte de realização está nos relacionamentos. Se a gente não se relacionasse, a vida seria muito mais simples, mas também seria muito mais vazia, na verdade? E aprendendo a enxergar no outro um irmão de espírito, fica muito mais fácil a gente se relacionar. Bom dia, Dani, bom dia, Pedro. E hoje nós vamos falar sobre como nós crescemos. Ontem eu fiz a introdução desse capítulo sobre a gente se tornar semelhante a Cristo. E eu falei da importância da gente viver os processos, da gente focar em melhorar um pouquinho de cada vez, da gente olhar para trás e ver os nossos progressos. E nós estamos fazendo hoje nós estamos fazendo, aliás, nesse devocional, exatamente o que esse capítulo aqui do dia 23 fala, que é mudar a nossa mente. Então, quando a gente para revisar nossa perspectiva, o nosso olhar, nossa interpretação sobre a vida e sobre as coisas, fica muito mais fácil a gente agir de uma forma mais serena, de uma forma mais confiante, de uma forma mais segura, do que se a gente tá com a nossa visão super restrita. Bom dia, Débora, Janaína, Priscila, Vanessa. Hoje a gente vai falar aqui sobre como nós crescemos, e nós crescemos mudando a nossa mente, mudando a nossa maneira de pensar. Vou começar a leitura
porque ultimamente eu tenho falado muito, tenho comentado muito, então eu preciso adiantar aqui o começo. Algumas pessoas vão esperar um pouquinho ainda para entrar. Bom dia, Meire, Rô. Ah, que bom que vocês já entraram. Porque eu tenho começado mais cedo a leitura pra gente não se estender muito, né? Então abre o seu coração. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito, é um tema muito rico para o nosso desenvolvimento. Manda aí o aviãozinho para 2 contatos seus, ou 3 ou 4, mas pelo menos 2. Porque hoje a gente vai falar de algo que ajuda a gente a viver melhor mesmo, que é como nós lidamos com os nossos pensamentos. Então abre o teu coração para ouvir, para trocar, para refletir comigo. Como crescemos? Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático, é necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com a decisão. Se eu não decido que eu estou aqui para crescer, eu vou tender a buscar o que é mais confortável para mim. E eu vou sofrer, porque a vida não vai estar sempre atendendo às minhas vontades. Então, se eu decido, se eu me abro para o crescimento, eu vou me abrir muito mais para as experiências boas e ruins, entendendo que elas têm essa função na minha vida. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo, Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, eles não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Para começar, decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem te fazer crescer ou te destruir, mas eles sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Nós nos tornamos aquilo com o que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, vagando por aí, com valores conflitantes, levando à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que a vida santa e piedosa devemos viver. Então nós podemos escolher na nossa vida? Podemos. A gente pode viver uma vida sem compromisso nenhum com aquilo que nos desafia? Nós podemos. Mas nós vamos ter que conviver com as consequências dessa decisão. E é esse tipo de pensamento mais de longo prazo que a gente tem que ter.
Porque às vezes eu tô escolhendo o que eu quero plantar, mas eu não tô escolhendo o que eu quero colher. E aí eu tô colhendo limões da vida, mas eu não quero começar a plantar maçã, porque começar a plantar maçã dá muito trabalho. Só que daí eu fico no eterno conflito. Então a nossa decisão deve ser, não em relação ao nosso propósito, né? Em relação ao nosso propósito deve ser do que a gente quer plantar. Mas as nossas decisões do que a gente quer se comprometer tem que ser com base naquilo que eu quero colher. Se eu tenho o treino mais difícil, se o meu plantio é mais difícil, talvez a minha colheita seja muito mais recompensadora. Só que daí o que muitas pessoas erram nisso aqui? Elas têm uma impressão, como eu já tive na minha vida, que quem tem a melhor colheita é quem tem os melhores privilégios, quem tem as melhores condições, quem tem as melhores circunstâncias. E aí eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a observar isso e a testar essas minhas crenças. E o que eu percebi? Que não, quem tem a melhor colheita é quem persiste no compromisso do plantio apesar de tudo. Apesar das consequências, das circunstâncias nem sempre serem favoráveis. Então, o que vai fazer a gente ter um resultado X ou Y na nossa vida? O nosso comprometimento. Tornar-se semelhante a Cristo é resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor, vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira, pôr em ação, é nossa responsabilidade. A segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Você já foi salvo, independente do teu esforço. Quando você põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando a sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. A sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver aquilo que eles já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que não entendeu as implicações eternas desse ato. Às vezes você está sendo salvo, você tem a possibilidade de renovar sua mente, mas você não se compromete, não aproveita, você deixa a sua mente, os seus medos, os seus pensamentos, as suas histórias, as complicações entrarem nesse caminho. Para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. E toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes dos psicólogos chegarem à mesma conclusão.
Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando de lancha num lago, com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste conforme o programado. Ou seja, se você está numa lancha que está programada para se direcionar para um lado, e você vai lá e com a força da sua mão você força ela, o leme, na direção contrária, você vai ter um trabalho muito grande de resistência. Vai chegar uma hora que essa tua força vai se exaurir, e o que vai acontecer é que a lancha vai voltar para a direção para a qual ela está programada. Na nossa vida, a programação, igual o piloto automático da lancha, é o nosso piloto automático. São os nossos pensamentos, a forma como a gente está acostumado a ver, a interpretar as coisas. Então, às vezes eu sou uma pessoa que tem um comportamento que eu quero muito mudar, mas eu quero mudar igual esse piloto dessa lancha aqui, forçando em vez de olhar para a programação. Eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada. E aí eu decido na força de vontade que a partir de amanhã eu vou fazer diferente. Só que eu não olho para minha programação, eu não mexo na minha programação. Quantos objetivos na sua vida já não podem ter ficado pelo caminho porque você foi na força do teu braço, em vez de você ir na tua programação mental, nos pensamentos que fazem você agir de uma maneira, nas crenças que fazem você agir de uma maneira. Esse é o trabalho do autoconhecimento. A gente vai falar mais depois que eu terminar a leitura, tá? É isso que acontece quando você tenta mudar a vida através do autocontrole. O autocontrole, ele exaure as nossas forças. Você diz, eu vou me esforçar para comer menos. Eu vou me esforçar para fazer mais exercícios. Para deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões, ao seu piloto automático, à sua programação. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? A segunda maneira de mudar é mais rápida e mais fácil. Altere o ajuste do piloto automático, a sua forma de pensar. A Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança tem que acontecer primeiro na sua mente. O modo de pensar determina o modo de sentir. O modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz, deve haver uma renovação espiritual dos seus pensamentos e depois das atitudes. Então, o que a gente está fazendo aqui há 23 dias? A gente não está mudando a mentalidade? Algumas situações não ficam muito mais simples a partir desse trabalho de mentalidade que a gente está fazendo aqui? Não teve alguma coisa que já mudou dentro de vocês que estão aqui diariamente comigo fazendo esse devocional? Eu tenho certeza que sim.
E não foi porque você tomou uma decisão, porque eu tô aqui diariamente falando pra você, você tem que fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo, você tem que. Não, o que eu tô falando? Às vezes a gente enxerga e entende as coisas de forma errada. Às vezes a gente vai para uma situação com o objetivo errado. A gente está mudando a nossa forma de pensar. E a partir da mudança da forma de pensar, a mudança na forma de agir é natural. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo o mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Então a gente trabalhou aqui na semana 1 a nossa visão sobre nós mesmos. Que todos nós somos planejados, todos nós somos importantes, todos nós somos únicos. Todos nós somos humanos e falhos. Todos nós estamos aqui para servir e para ser moldados, para evoluir, não para ter as nossas vontades atendidas. Nós não sabemos o que é melhor para nós, Deus sabe. Não traz uma perspectiva muito diferente sobre o nosso posicionamento com a vida? Sobre o pecado. O pecado é algo reprovável, é algo a ser punido? Se Deus é misericordioso, o pecado é algo para ser perdoado e para ser aprendido. E não vai ser aprendido pela força do braço, vai ser aprendido pela renovação da nossa mente. As outras pessoas, elas têm muitas questões e preocupações e problemas como nós. Elas estão aqui querendo ser felizes, querendo aprender e sofrer o mínimo possível como nós. O que às vezes eu julgo no outro é algo que toca em uma ferida minha. E às vezes aquela pessoa está sendo um espelho para mim, de mostrar, Tainá, olha para isso, tem uma ferida antiga que você está carregando e eu estou só servindo de gatilho para ela. Eu não me relaciono diferente a partir dessa compreensão e não a partir de regras como você deve se relacionar. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Jesus pensa. Esse processo consiste em 2 etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são, por natureza, egoístas. Eles só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. E são as que mais sofrem. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Então, se eu quero só ter os meus desejos atendidos, só os meus interesses levados em consideração, só os meus desconfortos acolhidos e tolerados, eu acabo ferindo os outros sem perceber. Além de ferir a mim mesma por ficar apegada demais ao que já me aconteceu e ao que me aborreceu. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, no coletivo, não em nós mesmos.
Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecemos. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Então, onde que a gente vai exercitar nossa maturidade espiritual? E é um exercício desafiador e é um exercício para a vida inteira. Lendo? Não, mas procurando viver isso aqui. Por isso que nunca vai bastar ler um livro uma vez. Por isso que esse livro aqui não é a primeira vez que eu estou lendo. É a segunda. E está sendo tão transformador quanto a primeira. Talvez até mais que a primeira. Por quê? Porque eu não consegui praticar tudo isso aqui a primeira vez que eu li. Talvez eu tenha chegado em 1%. E agora talvez eu chegue em 1,5%. Então eu posso ler ele muitas vezes ainda. Uma coisa é a gente saber. Outra coisa é a gente praticar. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente nós temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Então, por que mudar de comportamento é tão difícil? É porque nós vamos muitas vezes pensando só no comportamento, só naquilo que eu quero mudar, sem olhar para a causa, sem olhar para a programação mental que está me fazendo fazer aquilo. Ou não fazer algo que eu gostaria de fazer. A verdadeira mudança, ela precisa acontecer de dentro para fora, porque é a nossa mente que comanda o nosso comportamento. Por isso que a gente precisa se autoconhecer. Então, digamos que uma pessoa quer ser menos explosiva na vida dela. Mas escute esse exemplo pensando em qual que é o comportamento que você gostaria de mudar. E lembra do exemplo da lancha. A lancha está programada para ir para um lado e você pode, ou pela força do braço, forçar ela na outra direção, que significa força de vontade, ou você pode reconfigurar ela na outra direção. Na nossa vida, isso significa olhar para os nossos pensamentos, olhar para dentro. Por que eu estou agindo dessa forma? Então, uma pessoa que ela quer ser menos explosiva, que ela se considera explosiva e se sente mal e tem prejuízos por causa disso, ela pode ir pela força do braço, decidindo que ela não vai ser mais explosiva. Decidir é importante, só não é suficiente. Então, por um tempo, talvez ela consiga ser menos explosiva. Mas vai chegar uma hora que esse esforço vai cansar ela. E ela vai voltar a ser explosiva. Ou então ela pode olhar para dentro, ela pode buscar o autoconhecimento, a autoobservação e começar a se perguntar: mas o que me faz ser explosiva?
Quais são os pensamentos que eu tenho nas situações que eu explodo que me fazem agir dessa forma? Será que eu já estou estressada com outras coisas e estou descontando esse estresse em outras pessoas? O que eu posso fazer sobre isso para amenizar o estresse, talvez? Ou será que eu estou julgando demais os outros, esperando demais deles, esperando que eles sejam como eu, que eles pensem como eu, que eles ajam como eu, sem olhar para quem essas pessoas são, para as diferenças, para os recursos que eles têm? Será que essa minha explosão tem acontecido em todas as situações, porque talvez eu esteja muito reativa, ou são algumas situações específicas apenas que me tiram do sério e que talvez revelem uma ferida minha? Às vezes não é em qualquer situação que eu explodo, mas é quando alguém pisa numa ferida minha, que eu não tenho clareza ainda. Então, o que essas situações que eu explodo têm em comum? Ai, será que é porque eu me sinto desrespeitada? Ou é porque eu me sinto invadida? Ou é porque eu me sinto inferiorizada? E da onde que isso vem? E eu preciso continuar olhando assim para isso? Olha como a mudança é na programação. Será que eu não estou muito sensível simplesmente porque eu não estou me cuidando? Porque eu estou produzindo muito, não estou descansando e eu estou com zero recursos emocionais para ter um mínimo de autocontrole? Então vai adiantar a pessoa simplesmente decidir agir diferente sem olhar para dentro, sem olhar para a causa? Vai ou não vai? E do mesmo jeito com você. Esse exercício que a gente está fazendo aqui do devocional, a gente passou uma semana inteira olhando para a relação com nós mesmos e com a vida. Uma semana inteira olhando para relacionamentos. Uma semana inteira olhando para propósito, aquele capítulo de agradar a Deus. Não vai bastar a gente fazer isso uma vez na vida. Porque nós estamos programando o nosso comportamento a partir dos nossos pensamentos o tempo todo. O que cada pessoa vai levar dessas lives? O que cada pessoa pensa sobre o que a gente está fazendo aqui? Se uma pessoa está aqui ouvindo esse conteúdo, mas dentro dela tem pensamentos de que ela não aprende, de que ela é assim mesmo, ela vai conseguir fazer mudanças práticas? E isso quer dizer do conteúdo da live ou dos pensamentos que ela tem? Ou da capacidade dela? Já se uma pessoa senta aqui para fazer essa live e pensa assim, não, eu aprendo diariamente, isso aqui é um exercício, pequenas coisas já fazem diferença. Quem que vai ter mais resultado? Então, o que você anda pensando? Principalmente naquilo que mais causa incômodo na sua vida. Qual que é o pensamento que talvez esteja te paralisando, que talvez esteja te causando algum sofrimento? Não é o que acontece que nos faz bem ou nos faz mal, é a nossa interpretação, é o que a gente pensa sobre aquilo. Tem aquela figurinha de inteligência emocional que é muito comum na internet, que tem uma árvore super florida e aí tem duas pessoas em frente à árvore. Uma pessoa fala assim, nossa, olha que lindo. E a outra pessoa fala assim, nossa, mas pensa na sujeira que isso não faz. Então, olha como a diferença da interpretação muda a nossa vida. Então, qual que é o pensamento, a situação que mais te incomoda hoje? E o que você tem pensado sobre isso? Dentro de nós tem várias chamas internas. Todo mundo tem pensamento negativo, todo mundo tem medo, todo mundo julga, todo mundo faz isso. Só que quais são as chamas internas que mais vão crescer? As que a gente mais alimentar. Todo mundo tem emoção negativa, tem ciúme, tem inveja. Só que o que a gente está alimentando?
Então eu posso olhar para o sucesso do outro, por exemplo, como se isso revelasse que eu sou um fracasso. E aí eu preciso dar uma diminuída no outro para eu me sentir bem. Ou eu posso olhar para o sucesso do outro e pensar assim, nossa, mas se o outro pode, eu também posso. Que bom, Rô. Não é sobre o que está acontecendo, é sobre o que eu estou pensando. Bom dia, Rosileide, bem-vinda. Tá fazendo sentido? Como você olha para você. Então, se você olha para você como uma pessoa incapaz, você vai colocar um foco em tudo que confirma essa crença. E aí você faz um monte de coisas boas todos os dias, mas aonde que você vai colocar o foco? O que você vai valorizar? O que você faz de errado. O que você não conseguiu fazer. Uma pessoa te elogia e você vai falar assim, mas essa pessoa tá querendo ser educada. Então, não importa o que aconteça, são os meus pensamentos que vão determinar o que eu vou fazer, como que eu vou reagir. Faz sentido, gente? Fez sentido para vocês até aqui? Vamos terminar com uma meditaçãozinha? Vou fazer a reflexão final antes. Hoje eu consegui ser breve, hein? Se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, tá? Aproveita. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Essa passagem é Romanos 12, 2, é a minha passagem bíblica preferida. Eu leio isso toda semana. Em qual é a área que você precisa parar de pensar do seu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Qual é a área? Então vamos encerrar hoje com uma meditaçãozinha. Começa a respirar fundo. Quem puder, fecha os olhos. Puxa o ar bem profundo. Segura um pouquinho. Solta devagar. Quanto mais agitada tiver a sua mente, mais forte vai ser a sua respiração. Sente o seu corpo se movendo conforme você respira. Mantenha essa respiração. Sente o seu corpo apoiado onde você está sentado. Escuta o som da sua respiração. E talvez você perceba a sua mente se distraindo, tentando voltar para a respiração. Ou a sua mente tentando processar tudo que foi dito aqui. Ou sua mente pensando assim, nossa, olha o que eu aprendi, olha o tanto que eu tenho que aprender. O que está passando pela sua cabeça agora? Perceba o que está passando pela sua cabeça agora. E entenda que tudo o que está passando pela sua cabeça agora são só pensamentos. Você pode falar para eles: oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. Perceba que pensamentos, eles vêm e vão. E o que você pensa sobre você, sobre o seu dia,
sobre o assunto dessa live são só pensamentos. O medo, o ciúme, a culpa são sentimentos. E você é a consciência. Você não é nem o que você pensa e nem o que você sente. Você é a consciência que observa tudo isso, que percebe tudo isso acontecendo dentro de você e que pode decidir o que fazer a respeito. Talvez, olha, tem um ciúminho aqui, tem uma irritação aqui, mas eu não sou o ciúme, eu não sou a irritação. Eu posso dizer: oi, ciúme, obrigada, ciúme, tchau, ciúme. Eu posso entrar em contato com a consciência pura, onde eu sou observador de tudo isso e eu posso escolher qual chama interna eu vou alimentar. Eu vou alimentar o medo ou a esperança? Eu vou alimentar a crítica ou a compreensão? Vai prevalecer o que eu alimentar. Então respira fundo mais algumas vezes. Solta devagar. A minha pergunta para você é: quais chamas internas você tem alimentado? Pode abrir os olhos. Fez sentido, gente? Aprendeu? Tem uma dúvida? Tem uma pergunta? Que bom. Gente, amanhã tem um evento do Dia da Mulher em Jabuti, que vai ser lindo, que eu tô muito animada para esse evento. Vai ser muito especial, vai ser uma experiência muito sensorial. Vai ser realmente experiência. Tô contando. Então, a Priscila vai estar lá, que legal. Hoje eu vou revisar tudo aqui, deixar tudo pronto. E, enfim, eu realmente desejo que o máximo de mulheres estejam lá, porque vai ser muito especial esse evento. Então, espero vocês lá. Quem quiser se inscrever, pode mandar uma mensagem aqui pra mim, que eu passo o contato da Sejab, Associação de Jabuti, que está organizando esse evento, que vai ser uma recarga, um renovo bem grande, né? A mudança, ela precisa vir na programação mental e também no nível dos sentimentos. E lá nós vamos trabalhar muito em sentimentos, que é um nível ainda mais profundo de mudança. Certo, gente? Então eu espero vocês aqui amanhã às 7 comigo. Quem puder começar a entrar nas lives mais cedo, porque eu tenho começado a leitura do texto mais cedo, tá? Porque o resumo estava começando a ficar muito longo, porque a gente já tá no dia 23, né? Então agora eu tô encurtando um pouquinho o resumo pra gente começar mais cedo, justamente pra gente ter um fôlego aqui no final, pra poder ter pergunta, se tiver, troca, conversa, né? Porque algumas lives ficaram muito longas. Certo, gente? Então um beijo no coração de vocês, boa quinta-feira. Ai, que bom, Débora. Quem puder, gente, printar as lives, chamar mais pessoas, comentar depois no feed pra mim, tá? Porque isso ajuda mais pessoas a virem viver essa experiência com a gente, que tá sendo uma grande realização pra mim também. Eu acho que eu nunca fiz um trabalho assim
espiritual, né? Sempre focado mais em inteligência emocional. E é algo que eu vivo muito, que eu busco muito, que eu me alimento muito disso. E tá sendo incrível pra mim. Então, um beijo pra vocês, ótima quinta. E nos vemos amanhã nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, tá? Um grande beijo e tchau, tchau.